Eu acho muito massa que o X-Men Evolution é praticamente uma fanfic que deu certo. E se tu tá aí boiando sem entender bolhufas do que eu tô falando, pega na minha mãozinha que eu já vou te explicar o porquê que X-Men Evolution não tem relação nenhuma com os quadrinhos dos X-Men. Eu acho muito massa que no Evolution eles pegaram um punhado de conceitos lá dos X-Men, dos quadrinhos, e juntaram todos eles numa história totalmente nova. Se tu nunca leu os quadrinhos, eu vou logo te avisando que não tem nada a ver com Evolution. Na real, como os quadrinhos eles eram lançados por capítulos e era pra vender com crianças em banca de jornal, pra competir com outras obras de quadrinho também, é um monte de historinha que dura no máximo 3 capítulos, com um enredo totalmente idiota que só tem a intenção de, olha só como é da hora esse vilão sendo derrotado, sabe, enredo que é bom não aparece muito não. Eu lembro até hoje quando eu ganhei uma HQ de papai, que era só um capítulo solto, aleatório, onde o Deadpool brigava com os X-Men. E o motivo da briga é porque simplesmente o Deadpool achou que seria divertido. O capítulo começa com ele indo brigar com os X-Men, durante o capítulo não tem nenhuma história rolando, é só briga aleatória. Aí no fim do capítulo ele simplesmente se chateia, desiste de brigar e decide pegar um ônibus pra ir visitar o Homem-Aranha. Negócio totalmente aleatório. E se tu for pegar pra ler essas HQ antigas, a maioria era basicamente isso. Quase nenhuma tinha uma grande história por trás. Era muito raro você ter uma mega saga acontecendo, sabe? E o desenho antigo, lá dos anos 90, adaptou de uma forma extremamente fiel a essa estrutura dos quadrinhos. Cada episódio contava uma historinha que saiu de dentro dos quadrinhos. Tanto que nos episódios, o conflito ele começa no episódio e termina no próprio episódio. E às vezes, muito raramente, tinha um arco, tipo como foi o arco lá do Apocalipse, que dura uns 3 episódios, ou a saga da Fênix, que dura 4 episódios, ou da Terra Selvagem lá, que dura, se não me engano, são uns 3 episódios também, mas é um negócio bastante raro. Só que o Evolution foi feito nos anos 2000, onde esse negócio de desenho episódico já tava meio que morrendo, e já tinha um monte de desenho que tinha uma história central, que tinha um arco principal, em que cada episódio construía uma historinha por trás. Além de que nos anos 2000 não era que nem hoje em dia, que todo mundo só quer assistir porcaria de remake. Naquela época, remake não pegava muito bem. Se tu fosse refazer a mesma história, tinha gente que já não ia consumir. Então, pra fazer uma nova série dos X-Men, eles tinham que seguir os moldes da época, dos anos 2000, que era de criar uma história que tivesse uma ideia mais concisa, que seguisse um episódio acompanhando o que aconteceu no anterior e tal, e que não podia ser simplesmente um copia e cola do desenho antigo. Pra conseguir adaptar isso, eles praticamente fizeram uma fanfic. A idade da maioria dos personagens foi mudada, uma galera que já era adulto passou a ser adolescente, uma galera que tinha a mesma idade da galera normal passou a ser muito mais velho do que eles eram pra virar, tipo, professores, porque aqui a escola virou literalmente uma escola. O tema do preconceito virou o tema principal, e eles decidiram adaptar uma saga dos quadrinhos em cada temporada. Teve uma saga pro Magneto, uma pro Sentinelas, outra pro Apocalipse, e infelizmente seguimos de luto porque não teve uma da Fênix. O jeito que o Evolution pega as histórias soltas e tenta dar liga nas coisas, eu acho muito genial. Porque se tu for ver o desenho antigo, cada história que vai seguindo ignora a que veio antes. É um desenho que é praticamente só retcon. Porque nos quadrinhos não é só um autor que faz a história completa. Vai um autor contratado pra fazer uma história só de um capítulo, aí outro é contratado pra fazer outro capítulo, aí outro é contratado pra fazer um arco maiorzinho, aí outro é contratado pra fazer outro capítulo, e aí são vários autores. Cada autor nem sempre eles vão respeitar o que o outro fez. Não existe uma cronologia que vai seguindo o tempo todo. Então tem autor que ele vê uma ideia, tipo, fulano é desse jeito no quadrinho do anterior. Só que ele pensa, não, seria mais legal se fosse de outro jeito. Eu vou recriar o passado de fulano. Seria melhor se esse cara fosse vilão. Aí o outro fala, não, melhor se esse cara fosse herói. É o caso do Gambit, que tem história que o Gambit é vilão, tem história que o Gambit é herói. E eles, no desenho antigo, eles decidiram adaptar fielmente essas histórias, sem tentar dar uma liga nas coisas, e fica esquisito. E pra não dizer que eu tô cismando, eu vou dar exemplos concretos aqui. No episódio que o Magneto é apresentado pela primeira vez, o Xavier não conhece ele. Depois de alguns episódios, simplesmente aparece o flashback dele se conhecendo durante a Guerra Fria. Eles se conheciam, só que aparentemente perderam a memória. A Mística era uma desconhecida da primeira vez que ela aparece também. Ela até usa a vampira de cobaia nos experimentos lá pra reviver o Apocalipse e tal. E elas duas não se conhecem. Aí vários episódios depois mostra que na verdade a Mística criou a vampira desde quando
quando era criança e elas sempre se conheceram sim, sempre se conheceram. Só que aparentemente elas também têm amnésia, sabe? Todo mundo tem amnésia, todo mundo... Nossa, eu te criei 10 anos da tua vida. Nossa, eu esqueci, já foi, passou, caducou. Na primeira vez que o anjo aparece também, ele é um desconhecido, ninguém faz ideia de quem é o anjo, ele é um cara totalmente novo. Mas aí, alguns episódios depois, aparece flashbacks, a Jean, o Fera e o Scott revelam que na verdade ele era da primeira geração dos X-Men, que eles três conheciam ele, né? Mais 3 personagens pra lista de pessoas que sofrem de amnésia severa. Outra coisa legal é a questão da vampira com o Magneto, que nunca existiu, e aí no 97 ele decide, não, a vampira sempre teve um passado com o Magneto. Ou o pior de todos, que pra mim é muito bizarro, que é o seguinte, presta atenção. Tem um episódio no desenho antigo, onde é introduzido o Bispo, que é esse cara aqui, que é um viajante do tempo. Porque lá no futuro tinha um vírus tipo cibernético que tava matando as pessoas. Aí ele, junto com o Fera e com a galera mais inteligente dali da mansão do Xavier, estudam o vírus e criam uma cura. Beleza? Anotado? Ótimo. Só que aí no X-Men 97, que é a mesma história continuada, né? São um ano depois dessa história, o Scott e a Jean, eles têm um filho, que é o Nathan, que no caso é o Cable, né? O herói Cable. E o Nathan, ele nasce doente com aquele vírus, aquele mesmo vírus cibernético que eles já tinham descoberto a cura lá alguns meses atrás. Aí o Fera fala, não, isso aqui é um vírus cibernético desconhecido, eu nunca ouvi falar em um vírus cibernético, que negócio novo, né? Não é como se eu tivesse criado a cura pra esse vírus cibernético. Aí o Fera fala assim, esse vírus, ele só existe no futuro. Aí todo mundo fica de cara, meu Deus, como assim um vírus que veio do futuro? Meus amigos, vocês não tiveram, o Bispo não tava aqui ontem o Bispo tava aqui na casa de vocês, e o Bispo veio falar com vocês sobre a questão do vírus, do vírus que veio do futuro, esse mesmo vírus que o Fera ajudou a criar a cura. Por que vocês mandaram o Cable pro futuro? Por que vocês vão mandar o Cable pro futuro pra receber a cura? Sendo que o Bispo tá lá com o Fera bem aqui, um do lado do outro, e ele leva o bebê, não sei por que ele levou, sendo que ele podia simplesmente se juntar com o Fera e refazer de novo a cura, como eles já fizeram no passado. É tanto furo de roteiro que o desenho chega a ficar ridículo. Por isso, nessa questão em específico, eu acho o Evolution muito melhor. Porque ele funciona muito mais, ele se sustenta de pé muito mais, ele tem muito mais liga entre uma coisa e outra. A impressão que fica é que eles pegaram os melhores conceitos que estão nos quadrinhos e decidiram criar uma história que consegue conectar tudo isso fazendo sentido. Porque se tem uma coisa que X-Men não faz, é sentido. E acredite ou não, os personagens do Evolution estão muito mais bem escritos do que na série antiga. Tipo, o Scott com a Jean do Evolution faz muito mais sentido do que o Scott com a Jean, que é um casal horrível no desenho antigo. Tipo, aqui tu entende, o Scott vai paquerando a Jean, ele vai querendo ela tá com outro cara, ela tá confusa e tal. Depois ela vai percebendo que na verdade ele gosta dela, ela vai passando a gostar dele. Aí o Scott é o popularzinho da escola, ela vai ficando com ciúme e tal. E essas coisas, sabe? No antigo, o Scott e a Jean, eles são um casal porque eles são Scott e a Jean. Tu nunca entende o porquê que o Scott é afim da Jean e porquê que a Jean é afim do Scott. Esse relacionamento não tem nenhum tempero, eles simplesmente são, tipo, o Scott e a Jean são um casal porque é pra ser assim. Tanto que no 97 o Logan literalmente diz isso. Ele fala, olha, você é Jean Grey, ele é Scott Summers, as coisas são dessa forma. Vocês são um casal porque vocês são um casal. O Wolverine é um dos mais bizarros de todos. Porque no antigo ele tem 1 milhão de camadas a mais. O fato de que ele é ateu, porque ele diz que se existisse um Deus, ele não deixaria acontecer o que acontece com os mutantes. O fato dele ser depressivo, de acreditar que não existe um final feliz pra alguém como ele. O fato dele ser perseguido o tempo todo, não ter paz e tal. Ele tem 1 trilhão de camadas a mais do que a versão dele do Evolution. Só que ele é infinitamente mais bem trabalhado no Evolution do que no desenho clássico. Na versão do Evolution, tu consegue ter uma empatia por ele. Ele é um cara que daria até pra conviver. Mas na versão antiga, ele só parece um bebo que tá jogado num bar aleatório, escutando sofrência enquanto tá pilhado com alguma coisa que aconteceu. O lance da vampira com a mística e com o noturno, simplesmente aqui é sair da água pro vinho. Porque no desenho antigo é simplesmente jogar foda-se, ninguém tá ligando, sabe? Não tem nada de construção, nada, não se sustenta de pé um segundo. Mas aqui é muito bem construído. Cara, o episódio que eles ficam assim, caramba, mística morreu e o Curtis fica boladão. Cara, é muito legal, é um negócio muito bem feito. Não tem nada igual assim no antigo. Tem uma
galera que eu vi que tá com hype absurdo vendo o trailer vazado da segunda temporada do X-Men 97. Mas sendo bem sincero, eu jogaria a segunda temporada dessa porra numa caçamba de lixo só pra eu ter a chance de ver a saga da Fênix lá no X-Men Evolution. E é por isso que eu te convido pra ir comigo dia 12 de dezembro pra sede da Marvel exigir a próxima temporada de X-Men Evolution e cancelar essa bosta desse X-Men 97. Então bora pra cima. Eu posso contar contigo? Posso contar contigo? Posso? Então é ficha.